Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e é sempre muito bom estar aqui com vocês e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Vocês já pararam para pensar que Deus se fez carne e habitou entre nós? Que o Criador entrou na criação? E hoje nós vamos falar sobre isso, lá no Evangelho de João. E para tratar desse assunto, eu estou aqui com o meu pastor-presidente, pastor Eliseu Coelho. Pastor Eliseu. Oi, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Prazer é nosso estar aqui, né? É sempre bom. Pastor Eliseu precisa vir mais e muito mais. Eu estou com o meu outro pastor vice-presidente, pastor Saulo. Pastor Saulo, bem-vindo, sempre um prazer. Obrigado, Pai do Senhor. É sempre uma alegria poder estar aqui, né, nesse programa tão importante que tem edificado tantas vidas. Pastor Saulo, fonte de sabedoria, né, pastor Eliseu? Com certeza. Inclusive, pode jogar as perguntas todas para João 1,14. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ou algumas traduções, habitou entre nós. A pergunta para vocês: o que é o verbo? Então, irmã Carol, quando nós lemos o Evangelho de João, nós sabemos que João está escrevendo para o povo grego, né, que é a cultura dominante da época. O Império Romano domina politicamente, militarmente, mas a cultura que predomina em todo o Império é a cultura grega. E João está apresentando justamente o Messias de Israel para o povo grego. E ele vai usar aquilo que os gregos conhecem, né, que é o Logos. E em algumas versões vai dizer verbo, que tem praticamente o mesmo significado, e ele vai apresentar para o povo grego, então, acerca do Logos, que é a palavra, né, a sabedoria, a razão, e para que ele seja conhecido e entendido pela cultura grega. Então, este é o objetivo do Evangelho de João. E depois, todo o Evangelho, ele vai estar provando que realmente Jesus é o verbo que encarnou e tabernaculou, né, como seria melhor traduzido, entre nós, porque ele esteve aqui. Então, esta é a razão, né, dessa palavra logos ou verbo, né, no Evangelho de João. Que é o verbo, né? Eu posso dizer, né, para os gregos, o logos, eu posso falar que ele tem um princípio ordenador aí, uma Sim. ordem. E João une ambos, logos. Então, João está querendo dizer assim, então, Logos é uma pessoa, é Deus e é o Cristo. Sim, ele não deixou em maneira alguma de ser o Cristo. A Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, ele desceu da sua glória, deixou a sua glória e habitou entre os homens. Eu achei muito interessante um cantor, Fernandinho, ele usou uma expressão que Deus saiu do seu tempo, veio para o nosso tempo, viveu aqui nesse nosso tempo para tirar a gente desse tempo e levar para o tempo dele. Ou seja, ele veio no nosso tempo aqui, tempo que não é eterno, para transportar aquele que o aceitou para um tempo de eternidade com ele. De eternidade. Pastor, o senhor até tocou nesse assunto, pastor Eliseu e pastor Saulo, sobre esse esvaziar-se, né? E há muitos debates aí, e que muitos aí entra teólogos, estudiosos da palavra, que confundem um pouco. Fala que quando Jesus se esvazia da sua glória, se esvaziou-se, eles falam assim, não, então Jesus como homem, ele não tinha natureza divina. Não, ele tinha sim, esse esvaziar-se, nós entendemos que ele abriu mão, ele humilhou-se para se tornar inferior como homem, para habitar entre nós, mas hora nenhuma ele deixou a natureza dele divina. Eu estou certa? Sim. Nós podemos dizer que Cristo ele tinha duas naturezas, uma só personalidade, mas duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E o credo, né, que foi defendido pelos concílios, definiu 100% homem e 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas assumiu 100% uma humanidade. Porque para o propósito de redenção, morrer numa cruz e poder pagar o preço pelo nosso pecado, ele tinha que ter uma natureza 100% humana.
E é interessante que, quando nós lemos os profetas antigos, como o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele vai nos dar pistas sobre isso. Isaías profetizou dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Só nessa profecia, nessa frase de Isaías, nós vemos essas duas naturezas do Cristo, né, do Messias. Um menino nos nasceu. Que menino que nasce? O filho de Maria. Né? Lá em Mateus 2 está dizendo que tendo nascido Jesus, no tempo do rei Herodes. Esse é o menino que nasce. Ele encarnou, né, tabernaculou entre nós. E o filho que foi dado? É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Só na profecia de Isaías nós vemos as duas naturezas do Cristo, ou do Messias, né? Ele como 100% homem e 100% Deus. Quando a Bíblia diz da kenosis, né, o seu autoesvaziamento, ao que ele se impôs a si mesmo, não foi imposto a ele, é ele deixar as suas prerrogativas divinas, os seus atributos, e não agir com seus atributos aqui na Terra. Não que ele tenha perdido, não agiu. Ele se dispôs a isso. Ele abriu mão disso tudo. Ele abriu mão. Sim, e na verdade, irmã Carol, pastor Eliseu, o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 3,16, que grande é o mistério da piedade. E ele está falando justamente da encarnação. A nossa mente humana é muito limitada para compreender de maneira plena como ocorreu a encarnação. Como que Deus se torna homem. O pastor Eliseu diz, Deus que está fora do tempo, se coloca agora debaixo do tempo, preso ao tempo, limitado ao tempo, ao espaço. Né? E Paulo diz que grande é esse mistério. E ele diz que os anjos o viram assim. Houve espanto até no meio angelical, em que o Criador infinito se torna finito. E a nossa mente humana não tem como compreender plenamente essa verdade. Nós cremos. Sim. É igual pela fé no que a Bíblia diz. A Trindade. São mistérios que a gente não consegue entender completamente com a nossa mente. Sim. Eu acho que só na glória mesmo, né? Com a mente de Cristo. Lá, na mente de Cristo, é. E na verdade, é muito complexo. Porque como compreender o infinito? Vivendo no finito. Um Deus que é infinito, que não tem limite, não tem fim, uma mente tão pequena como a nossa. Então é impossível. E nós passamos a acreditar pela fé, tanto na encarnação como na Trindade, como a irmã citou, mas a própria encarnação. Nós cremos pela fé, Deus habitou entre nós. João vai dizer mais forte assim, nós vimos a sua glória. Nós contemplamos isto. Não explicou, porque não há explicação humana possível. E a gente também não entenderia humanamente, eu acho. E pastor Eliseu, então Jesus é a palavra que revela quem é Deus. Ele é o verbo que cria, sustenta e salva? Sim, é interessante que tem as funções do verbo, né? O verbo na questão da revelação, o verbo revela Deus ao mundo. Jesus é a revelação final e completa de Deus, né? O próprio Deus. A criação também, ele é uma das funções, que é a criação. O verbo é o agente da criação. Toda a criação foram feitas por meio do verbo, né? Lá João 1:3 vai dizer isso também. E além de tudo, ele é o mediador, né? Então o verbo é o mediador entre Deus e a humanidade. Ele reconcilia a humanidade com Deus através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele é o elo que liga o ser humano perdido, que estava perdido e foi achado por ele. Ele faz essa ligação. Sem contar também que uma das funções desse verbo é a salvação. O verbo veio para trazer a salvação à humanidade. Ele oferece a vida eterna a todos que nele creem. É o que a gente estava comentando um pouquinho antes aqui da gravação, né? E pastor Eliseu, pastor Saulo, e é tão interessante, assim, que pode ser dúvida de alguém, né, que está nos assistindo em casa, mas e antes de Jesus? Antes de Jesus, o que aconteceu? Também foram salvos? Jesus, assim, a salvação, a gente sabe que ela é para antes, agora, né, e depois, mas e antes? Quem morreu na esperança? Aí está a palavra.
né, morreu na esperança da vinda do Messias. A Bíblia diz que Abraão viu o dia dele. O próprio Jesus disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os que morreram antes, morreram na esperança dele vir. Eles já sabiam que tinha uma promessa. Sim, eles aguardavam a vinda dele. Um Salvador. E creram nisto, né? Os que foram salvos antes da vinda de Jesus foram salvos por causa dele, crendo que ele viria. Na verdade, não é muito diferente de nós, irmã Carol. Não é muito diferente de nós. Por quê? Nós cremos que ele veio, mas nós não vimos ele. Da mesma forma. Da mesma forma, não. Da mesma forma. Nós cremos que ele veio há 2.000 anos atrás. É uma esperança e uma fé que ele veio. Eles tinham uma esperança diferenciada. A esperança deles apontava para o futuro. A nossa aponta para o passado. É a mesma fé, a mesma necessidade de fé e a mesma fé que está focada no Senhor Jesus. Né? Porque a Bíblia vai mostrar por diversas vezes que eles esperavam a vinda do Messias, profetizaram sobre ele. Né? Então, é uma fé naquele que viria. E nós temos uma fé naquele que veio. Nós não vimos ele com nossos olhos, não tocamos nele, mas nós cremos pela fé. É muito similar, né, a fé para a salvação na pessoa de Jesus. E é interessante porque, por exemplo, quando a gente vê Salmos 22, por exemplo, né, que o salmista ele faz um cântico ali retratando o sacrifício de Jesus todinho. Sim. Eu fico imaginando ele falando isso nessa esperança. Nessa esperança. Exatamente. O profeta Isaías Crendo nisto. falou da vida do Messias, do capítulo 6 para frente, todinha. Ou seja, eu imagino que ele vivia com essa esperança, de um dia ter essa questão. E quando a gente olha também para o sacrifício de Jesus ali na cruz, o sangue dele foi retroativo também. Foi retroativo. Foi passado, presente e futuro. Os salmos eles são proféticos, né? São. E agora o Salmo 22, 23, 24, eu falo, tem que ler junto, né? Porque vai, a mesma história que vai se complementando. você vai complementando. Fala 22, ali, né? 23, 24. Jesus, o bom pastor, depois o Jesus, o Supremo, o grande pastor e o Supremo pastor. Os 22 nos revela a cruz, o 23 o cajado e o 24 a coroa. A coroa. O seu ministério, né? Ele como o nosso sacrifício, que morreu por nós, é o 22, a sua cruz. Depois ele como nosso pastor, que cuidou. É o seu ministério. E ainda também como rei da finalmente glória. O rei eterno. Nós estamos com ele para sempre. Aquele que vai voltar para buscar as ovelhas. É muito lindo, né? Muito bonito. E como o pastor Eliseu disse, quando eles escreveram esse salmo, provavelmente eles não compreenderam como nós compreendemos, mas eles criam pela fé que era acerca do Messias, que viria. Quando a gente olha para as questões do Velho Testamento, também a gente fica tentando entender como que aquele mar se abriu. Sim. Né? É a mesma situação. Né? Eles presenciaram, viram e tal. E nós não vimos. E como agora também nós temos essa mesma esperança. Essa mesma esperança. E eles também não viam. Eles profetizavam e não sabiam o que estavam fazendo, talvez. É a nossa bendita esperança. Bendita esperança. E, pastor Eliseu, a manifestação do verbo, né? Eu falo assim, e o verbo se fez carne. Ali a gente pode falar o escândalo da encarnação. Deus não ficou distante, ele entrou na história, né? Aí Sim. causa um escândalo, né? Como que o Deus Todo-Poderoso Criador se fez carne e entra na história. Ele se fez um ser humano também frágil, limitado, Sim. 100% homem. Sim. Ele sentia dores, calor, cansaço e tudo mais. O senhor falou do esvaziamento, né? Que a gente chama de quinoses. E a encarnação, nisso tudo que eu estou falando, a encarnação, ela mostra que Deus entende nossas dores, nossas lutas e nos encontra onde estamos. Depois que Deus fez homem, é para ele entender as nossas fraquezas. Na verdade, ele já sabia. Acho que ele quis mostrar isso para nós. Que quando a gente fala com ele em oração o que nós estamos sentindo, ele olha para nós e fala, eu já senti isso também. Eu sei. Ele, como Deus, né, ele já sabe. Isso aí é natural na presciência de Deus, na sabedoria dele e tudo. Ele já sabe o que o homem está sentindo, mas ele viveu isso aqui. Né? Quando ele se esvaziou, inclui aí as fraquezas, inclui aí as limitações, a vulnerabilidade que nós vivemos hoje, ele passou por ela.
Só que, é claro, venceu tudo, né? Ele jamais foi derrotado em alguma coisa. Mas eu entendo que ele fez isso não para ele sentir o que nós estamos sentindo, assim, o que ele já sabia, mas é para a gente pensar assim, não, ele também teve aqui. Acho que é mais para nós do que para ele já sabia. Ele já sabia para falar assim, ele também passou o que a gente passou. Eu creio que é para a gente pensar assim. Ele já sabia. E acho que tudo que ele fez foi para dar exemplo. Tudo que ele pede para a gente fazer, Jesus, ele dá exemplo. Dá exemplo. Viveu, né, de forma experiencial, né? Ele experimentou em si mesmo aquilo. E quando ele pede, exige de nós, ele pode fazer porque ele deu o exemplo máximo. Inclusive, assim, quando a gente vê essa questão das limitações e vulnerabilidade, por exemplo, a gente vê que Jesus, ele queria estar com as pessoas, mas à noite ele ia para o monte orar. Ele ia para o monte, ele ia para o Pai. Então, quer dizer, será que tinha necessidade de ir para o monte? Tinha. Nesse caso, tinha. Porque ele, aí ele já estava como homem. Como homem, ele precisava buscar a presença. Até no Getsemane também, ele clamando, orando ao Senhor, que pedisse que passasse dele aquela situação toda. É um momento de limitações. De limitações. E dependência de Deus do que ele era antes. Do que ele é muito lindo. E na verdade, tudo isso faz parte da sua humilhação, né? Sim. Desde o instante que ele vem para o nosso nível, ele está sendo humilhado. Né? Um ser eterno se tornar mortal. O Criador se tornar criatura. Então, de toda forma, e é interessante que quando o anjo aparece a José, né, para consertar a situação, porque o José está querendo abandonar Maria, o anjo fala para isso, olha, o que ela está sendo gerada é pelo Espírito Santo, então não tema. E ele vai ser chamado de Emanuel. Essa palavra, esse nome, né, na pessoa de Cristo, é muitas vezes mal interpretado, porque o pregador se emociona num culto e diz, ele está aqui, ele é o Emanuel porque ele está aqui. Mas o sentido não é esse. Emanuel, Deus conosco, mas também Deus presente. O sentido ali não é da presença onipresente de Deus, como ele está aqui agora, mas é Deus no nível humano. Emanuel por quê? Ele no nível humano. Ele homem. Ele homem. Isso que ele é o Emanuel. Ele homem. Porque presente ele sempre esteve, mas agora ele está de presente de uma forma diferente. Ele está no mesmo nível do ser humano. Porque onipresença é atributo dele. Atributo. E ele se despiu disso. Ele está aqui como homem. É o que nós aprendemos quando o anjo fala com José. O Deus presente. Ele está se tornando um ser humano 100%. Para sentir as mesmas dores, mesmas necessidades, passar pelas mesmas tentações, ter as mesmas fragilidades, estar preso ao tempo, preso ao espaço, limitado. Então ele passou por tudo isso. Para quê? Para que pudesse nos oferecer uma salvação perfeita. Ele vencer tudo como Deus, nós poderíamos dizer, o senhor venceu como Deus, como o senhor pode perder? Dificuldade teria. Que dificuldade teria? Não há dificuldade. Então ele venceu como homem, para mostrar que é possível vencer. E por causa disso, milhões têm vencido. Milhões têm vencido. Porque veem o exemplo dele, acreditam no que ele fez e seguem os seus passos. Milhões na história, desde a vinda de Jesus, têm vencido o pecado, vencido o mundo, sido vitoriosos. Mesmo com as nossas fragilidades, mas sempre firmes. Sempre firme. E nós podemos até nos incluir nesses milhões aí, não é, que ainda estamos na peleja, lutando, mas venceremos. Porque nós cremos que ele venceu também. Como homem, não como Deus. Mas venceu como homem, tendo as mesmas limitações nós, e também nós venceremos pelo poder, né, da sua ressurreição. Pastor Saulo, pastor Eliseu, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos falar do tabernáculo, tabernaculou. Vamos fazer uma comparação no Antigo Testamento e agora no Novo. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais.
Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui no ADEC TV, no nosso podcast. Estou com o pastor Eliseu, com o pastor Saulo. A gente está falando e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No primeiro bloco, pastor Saulo, pastor Eliseu, a gente estava falando sobre, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Vamos explicar o que é isso? E o que era o tabernáculo no Antigo Testamento, no Novo, fazer a conexão, pastor Eliseu? É o que nós vemos, essa expressão em João, João está fazendo uma ligação, daquilo que Israel teve uma experiência com Deus no passado, ao construir o tabernáculo, quando Moisés constrói o tabernáculo, e Deus vem habitar no tabernáculo. E ele está fazendo a mesma ligação agora com a pessoa de Jesus, explicando, como eu já disse aqui, para os gregos o que aconteceu, e a expressão é a mesma, Deus habitando num tabernáculo. No caso aqui, não uma tenda, mas um corpo. Porque também está escrito lá em Hebreus, que é uma citação de um salmo, que vai falar que sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o que nós entendemos, dentro do que João está falando, e ligando-se ao Antigo Testamento, que como Deus habitou num tabernáculo no meio dos homens, ele esteve no meio dos homens num tabernáculo, agora também ele está tabernaculando na pessoa do seu Filho, na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo, e está entre nós. É uma ligação que nós percebemos aí, entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fez um paralelo. Um paralelo. Que agora, Deus habitava no tabernáculo, no templo, só que agora ele habita em Jesus, no homem. E é interessante essa colocação, porque quando o próprio Jesus, lá em Êxodo 25, versículo 8, ele vai dizer que deveriam fazer esse tabernáculo. Só que esse tabernáculo tinha algumas limitações. Não era todos que podiam entrar lá, principalmente no Santo dos Santos. Mas uma das coisas interessantes é que, quando Deus deu a ordem a Moisés fazer isso, ele falou que queria estar no meio do povo. É tanto que, se a gente for ver os dados da Bíblia, a gente vai ver que o tabernáculo ficava no meio e as tendas das tribos ficavam em volta do tabernáculo. Então ele estava no meio, no centro do povo em si. Já vindo para João,
né? João vai expressar lá no capítulo 1:14, ele vai dizer justamente isso, que agora Jesus veio habitar no meio da igreja, no meio de nós, dentro de nós. Aí agora já é totalmente diferente. Aquele acesso que aquele povo na época de Moisés não tinha, não podiam entrar lá dentro, no santo, principalmente no Santo dos Santos, hoje nós podemos. Nós podemos. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Então, E foi de cima para baixo, sim, né, pastor? de cima para baixo. E interessante nessa sua palavra, Mancarol, que o véu se rasgou. Sempre que a gente lê, né, lá nos evangelhos, o véu se rasgando, a gente às vezes não assimila o que está sendo exposto ali na verdade. Porque Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, quando vai falar que o caminho agora está aberto, por um caminho que foi aberto, pelo rasgar do véu. Aí o escritor de Hebreus diz assim, o rasgar do corpo de Cristo. Ele morrendo na cruz e sendo ferido na cruz, ali o véu está se rasgando. O véu que se rasga no templo só está representando fisicamente algo que está acontecendo espiritualmente. O corpo dele é o véu que se rasga. Jesus tinha dito já anteriormente, né? Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Passar por ele. O seu corpo foi rasgado para abrir o caminho para nós, para nos inaugurar um novo e vivo caminho de aproximação de Deus. Agora a gente tem um acesso a Deus acesso que não tinha antes. Direto. E um acesso direto, sem intermediário, direto através de Cristo. Quando ele morre na cruz, seu corpo se rasga. Quando nós lembramos lá em Hebreus, né, 10, 19 e 20, é o seu corpo que está abrindo o caminho para nós podermos passar. E ainda sobre o tabernáculo, né, Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é o sentido lá do tabernáculo. A glória de Deus entrou no tabernáculo, eles viram a glória de Deus entrando no tabernáculo, depois no templo, e depois João vai dizer, nós também vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de verdade, né? De graça. Então, ele tabernaculou como? Está, igual o pastor Eliseu disse, está no meio do povo, compadecendo de todos. Como Deus esteve lá mais limitado, só alguns podiam entrar na presença dele, agora não. Agora vem uma prostituta e se prostra diante dele, vem um endemoniado e é liberto, vem um leproso, toca, é curado. Ele está no meio do povo, compadecendo, perdoando pecado. Perdoando. É algo que, quando nós paramos um pouco a pensar, a nossa alma se quebranta pelo que ele fez, né? Eu acho interessante essa comparação do tabernáculo de Moisés, né, que Moisés, por ordem de Deus, fez, até a posição dos objetos que tinham dentro do tabernáculo forma a cruz de Cristo. Profetizava, né? Já apontava para a cruz de Cristo. E dentro dessa expressão esquinose. Esquinose, esse esvaziamento, né? Não, esquinose é o tabernáculo. O tabernáculo mesmo. Tá. Implica que Jesus, né, como verbo, ele se tornou o novo tabernáculo, né, a nova habitação de Deus entre os homens, entre nós, aqueles que o aceitam de verdade. Então, por isso que vai dizer que ele tabernaculou no meio dos homens, entre nós. É assim como Deus está no tabernáculo, ele está em Cristo. Está escrito. Ele é o próprio Deus encarnado. E hoje a gente tem isso através do Espírito Santo. Sim. Porque Jesus não está mais na Terra, né? E hoje nós temos, através do Espírito Santo em nós. Na verdade, após a sua ressurreição, há algumas mudanças nesse quesito. A encarnação, ela cumpriu um propósito. Sim. O propósito máximo da encarnação é a cruz. Quando nós lemos Filipenses, vai estar dizendo que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, a encarnação de Jesus, o objetivo máximo dela é a morte. Quando os discípulos não querem que ele morra, não. Ele disse, mas para isso eu nasci. Para isso eu vim. Então, a encarnação cumpriu o propósito máximo na morte e na ressurreição.
Porque tinha que ter ressuscitado. Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia, inútil. Então ele tinha que ter morrido e tinha que ter ressuscitado. Então o verbo encarnado se cumpre na sua volta para o céu. Quando ele retorna, onde ele retornou, ele já agora não é mais simplesmente o verbo. Agora ele novamente é o Deus da Trindade, o Deus que está unido ao Pai e ao Espírito Santo. Ele volta ao seu lugar de glória. Ele disse, né? Pai, me glorifico com aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. E isso vai acontecer quando ele volta. Então hoje nós temos em nós Jesus, temos o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Que ele deixou. Quem está em nós hoje é o Espírito Santo. Evidentemente, pelos três serem um só, nós podemos dizer que Jesus está em mim. Sim. O Pai está em mim, mas através do Espírito Santo. Porque ele fala só, se eu não for, o Consolador não virá. Então eu vou ir e vou enviá-lo. Não vou deixar você só. Não vou deixar vocês órfãos, sem segurança, sem proteção. Não vou deixar vocês órfãos. Então nós temos hoje Jesus, nós temos o Pai, mas na pessoa do Espírito Santo, que habita em nossas vidas, que está em nós. Que é a onipresença. Que é, né, onipresente, está na igreja de modo geral. E nós, como membro desse corpo, nós temos ele em nós. Amém. É muito lindo. E, pastor, aí depois João 1, mais ou menos versículo 14, ele vai falar, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Do Pai. Lá em Êxodo 33, 18 também, Moisés pede para ver a glória de Deus. Só que em Jesus, essa glória se tornou visível? A glória cheia de graça, verdade? Interessante que em Jesus essa glória ela veio se tornar visível. E acessível? Posso falar e acessível? Sim, porque hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, né? Então a glória ficou, além de ser visível, assim, o véu foi rasgado. Aquilo que separava já não separa mais. Então nós temos agora, podemos ver a sua glória, podemos presenciar ou viver a glória de Cristo. Experimentá-la. Provar. E dentro do que o pastor está falando, quando Tomé questionou, né? Nos mostra o Pai. Ele falou, Tomé, estou há tanto tempo convosco e você não compreendeu. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é o revelador máximo do Pai. Ele reflete a glória do Pai. Nós não precisamos mais ver aquela bola de fogo lá na sarça, nem aquela tocha de fogo em cima do tabernáculo, né? Aquela glória. Não, nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Você falou plena mesmo. Plena, perfeita. Ele é a revelação plena do Pai. E ele disse para Tomé, quem vê a mim, Tomé, vê o Pai. Porque ele é a revelação máxima. Ele sempre fala, né? Eu estou aqui, eu faço a vontade do Pai. Né? Eu e o Pai somos um. Ele mostra claramente essa unidade. Essa unidade. Ele disse, eu e o Pai somos um. E desde lá do começo do programa, a irmã disse, há muita dificuldade às vezes, de se aceitar a isto. Né? Nós temos até algumas divergências de algumas pessoas, mas está muito nítido na palavra de Deus. Compreendemos tudo? Não. Nem adianta tentar. Não, mas é o que a Bíblia nos revela. A palavra do Senhor para Tomé fecha a questão. Ele é a revelação máxima de Deus Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Pronto. Quer conhecer a Deus? É através de Jesus. Não tem outro caminho. Que agora é acessível, visível e amoroso, né? Sim. E podemos experimentar. Ao contrário daquela glória que descia lá no Monte Sinai, se tocasse no monte, morreria. Agora não, agora ele foi tocado. João foi muito claro, disse, nós vimos a sua glória, ela habitou entre nós, ela esteve em nosso meio aqui, não matou ninguém, ao contrário, trouxe vida. Ela andou, né, com a gente, andou, viveu conosco. Então, Jesus é a revelação máxima do Pai. Pastor Eliseu e pastor Saulo, às vezes eu falo que, por a gente tentar compreender coisas que a nossa mente humana não compreende,
que surgiram, ou surgem ainda tantas heresias. Muitas. Talvez seja isso, que é pela fé, e a gente fica tentando racionalizar. Quer responder aquilo que não tem resposta. Às vezes por versículos isolados, né? Vou tirando. Pega alguma coisa que sai espalhando sem um contexto. E vai trazer essas... Aí vira um pretexto, né? Vira um pretexto. E vai surgindo heresias para eu tentar explicar aquilo que eu não consigo entender pela minha mente humana e que eu tenho que crer pela fé. Pela fé. E fé na revelação das Escrituras. Sim. Porque, com certeza, muita coisa os próprios profetas não entendiam. Sim. O que estavam falando, o que estavam vendo, que era uma inspiração de Deus. Mas eles acreditavam que o que estavam falando era direto de Deus. Como contemplar Cristo como nossa... com reverência, né? Buscar intimidade com Deus. Como se aproximar de Deus. Como, né, poder viver nesses pequenos tabernáculos que nós somos, portadores da presença. Na verdade, esse contemplar Deus e viver essa intimidade com Ele, só tem um caminho, é a oração. Um amigo conversa com o outro porque tem intimidade. Se nós quisermos ser amigo de Cristo, íntimo dele, precisamos conversar com Ele. E essa conversa é a oração. Não tem, é oração e a própria Escritura que já está revelada diante de nós. Então, esse é o caminho de uma intimidade com Deus. É ter uma intimidade com Ele, é colocar diante dele. Às vezes a pessoa acha que orar, ter intimidade com Deus é orando e só colocando problemas para Deus resolver. Não. A amizade que nós temos, nós não falamos só problemas, não. Nós falamos também de coisas boas que acontecem com a gente em forma de agradecimento, a gente vai testificando isso. Agora, por que com ele é só problema? A gente pode entrar nesse santo dos santos aqui, que é a questão de intimidade com ele, não para pedir as coisas. Para conversar. Para conversar com ele, é um diálogo, é conversar com Deus, é ter intimidade com ele. Esses dias não, eu tenho um tempo nessas orações, né, na igreja, orações individuais, e eu comecei a ouvir a oração de um senhor. Eu tive que parar a minha, porque era uma coisa tão íntima e tão maravilhosa. E eu lembro um pedacinho, ele falava assim: Jesus, o senhor lembra aquele dia que eu estava lá, sentado debaixo da árvore, e o senhor estava comigo, e nós estávamos falando disso. Aí o Espírito Santo falou: é intimidade. É intimidade. É legal isso. Legal, né? Foi lindo. Nós criamos uma mentalidade que oração é petição. E não é. Oração é relacionamento. Não é como o pastor Zil está dizendo. A gente às vezes está junto, conversando, sem falar nada de problema. Só pela companhia um do outro, conversando, batendo papo, contando caso. Isso é relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Eu não vou orar só para pedir. Eu vou orar para me relacionar com Ele. Ele é Pai. E às vezes a gente vê muitas pessoas, às vezes, quando vai orar, né, vai iniciar amantíssimo Senhor, e vai... Gente, não precisa. Ele precisa ser exaltado. Ele é exaltado, já é, e a gente sempre faz isso. A nossa oração precisa ser simples com Ele. Ser sincero. Meu Pai. Não, que Senhor, Pai nosso que estás. Isso é tão simples. A gente vai tentando falar palavras difíceis para quê? Conversa na simplicidade com Ele, porque Ele na simplicidade vai falar. Em Cristo. E com sinceridade, né? Seja em muito Cristo. sincero. E tudo é por causa de Cristo. Em Cristo, nós podemos ter esse relacionamento com Deus a tal ponto de chamar de Pai, o que os judeus não faziam antes de Cristo. Não podiam, né? É quase que um crime mesmo, falar que Deus era Pai, é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Hoje nós podemos, por causa de Jesus, chamá-lo de Pai. E não precisa ter aquela, como vou dizer, quando vai numa autoridade, né? Que jeitinho, que cuidado, exaltar a pessoa, bajular. Não, ele é Pai. O Pai, você não fala muita coisa, o Pai não é seu Pai. A palavra nos diz, eu acho até que em Hebreus, né, Jesus, ele desceu como unigênito do Pai, mas quando ele subiu, ressuscitado, ele subiu como primogênito entre muitos. Entre muitos, que nós estamos contando esses muitos. É tão interessante que a gente fala, não, agora ele é o primogênito. É o primeiro dentre muitos. Exatamente. Né, nós somos portadores dessa presença hoje, né, através do pequenos Espírito. Tabernáculos. Pequenos.
E assim, né, buscar essa intimidade. Pastores, eu posso falar assim, às vezes as pessoas, mas às vezes eu vou orar e a gente está tão angustiado, tão sufocado, não tenho nem palavras. Mas só de você estar na presença, se prostrar ali, nós temos o Salmo 139. Sim. Ele nos conhece, ele nos sonda, mesmo sem palavras, nos dias mais difíceis. É uma conversa, é uma oração. Se eu tirar aquele tempo, me prostrar, falar assim, Senhor, eu tô aqui, eu tô só chorando porque eu não consigo. E pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Intercede. Com gemidos inexprimíveis. Aí a gente Isso é fala, fato. lê o Salmo 139, quando você não tiver palavras de oração, você vai entender. E ele Verdade. responde mesmo, sem palavras, né? Não precisa. É porque ele lê os pensamentos, né? Antes que a Bíblia fala que antes que a palavra saia da nossa boca, ele já as conhece. Então, não é que por isso eu vou deixar de orar. Não. Tem esse momento aí que a gente consegue, talvez não consegue expressar aquilo que a gente está sentindo. É tanta angústia às vezes, é tanta tribulação, é tanta coisa, que às vezes a gente não consegue expressar. Mas chega diante de Deus. Às vezes a gente se ajoelha ali e só chora, né, pastor? Chora, isso só acontece. chora e pede misericórdia, E mas Deus aí que Deus sabe. Eu falo, nesses momentos ele sabe. Também ali. Pastores, muito obrigada. Nós estamos encerrando, né? E estamos à disposição. Né, pastor Eliseu? Só nos convocar. Né? Eu quero falar para o pessoal de casa que o Verbo se fez carne, né? Para que a gente também pudesse agora participar, né, da natureza divina. E pode deixar uma mensagem. Pastor Eliseu, pastor Saulo, pessoal de casa. Nós tratamos aqui a questão da intimidade, que é entrar no Santo dos Santos, que antes nem todos podiam, mas através do véu que foi rasgado, nos abriu esse espaço para que a gente chegue diante de Deus, lá no Santo dos Santos. E é o melhor lugar que a gente possa estar. É na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Deus te abençoe abundantemente. E o meu desejo é que você também possa conhecê-lo, como ele quer ser conhecido. Ele se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Que você possa ter essa experiência pessoal com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E até a próxima edição.